Olá, como você está? Estamos aqui novamente para a gente conversar um pouco sobre vida, autoconhecimento, coisas que podem melhorar a nossa vida, botar a gente para refletir um pouquinho, né? Sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Como você está? Como que você está com as suas coisas, com as suas conquistas? Você está perseverante com as suas ideias, com as coisas que você quer realizar na vida? Ou você começa com entusiasmo e daqui a pouco você vai murchando, murchando, aquilo vai diminuindo, e quando você vê, você já não quer mais fazer isso. Aí você vai, tem outra ideia, começa outra coisa. Aí acontece a mesma coisa, você está com aquele entusiasmo e de repente aquilo vai murchando, murchando. Quando você vê, você parou de fazer aquilo e você já está com foco em outra coisa. E assim sucessivamente. Você vai começando várias coisas e aí você vai deixando em aberto pelo caminho e não continua nenhuma delas. E de repente, quando você olha para você, você está totalmente insatisfeito porque você não conseguiu concluir nada daquilo que você queria. E você já nem sabe mais o que você realmente quer fazer. Quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente se pega desse jeito, com desânimo, sem vontade de realizar as coisas, ou começando com entusiasmo e depois aquilo de repente vai se acabando e a gente se vê sem vontade de fazer nada. Da onde será que vem esse sentimento na gente? Por que será que a gente tem essas atitudes? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que a gente tem, de repente, essa insatisfação com a gente mesmo? Isso tudo acontece com a gente porque nós temos dentro de nós muitas crenças. Essas crenças que nos limitam, crenças negativas, elas estão no nosso inconsciente. A gente já falou sobre isso aqui. Quando a gente é criança, é quando a gente começa a registrar tudo aquilo que a gente está aprendendo. É o começo de tudo. Os nossos aprendizados, as coisas que falam para nós, as vivências que a gente tem, se elas forem vivências negativas, tudo isso fica registrado no nosso inconsciente. E a gente vai usar tudo isso ao longo da nossa vida. Como, por exemplo, quando a gente vivencia alguma coisa que se relaciona com aquela emoção de algo que a gente viveu na infância, aquela emoção ela aflora e você vai ter aquela mesma sensação que você teve lá no começo. Por exemplo, a gente ouve muitas coisas na nossa infância, né? Tem alguns exemplos aqui que eu coloquei, como a gente ouve: esse menino não tem jeito, esse menino não tem jeito para nada, você é muito bagunceiro, esse menino é burro, não consegue aprender, né? E várias outras coisas dentro da nossa vida. Isso não é para você. Por que você não vai fazer X coisa? Isso aí que você quer fazer não vai dar certo. Isso não é para você. Quantas vezes a gente não ouve esse tipo de coisa na nossa vida? Você chega com entusiasmo, né? Para falar com a sua mãe, com seu pai, com as pessoas adultas na infância. Você fala: eu quero ser cantor. Ai, quando eu crescer, eu quero ser artista, quero trabalhar na televisão. E aí você ouve: isso aí não é para você, não. Viu? Você tem que trabalhar. Vai trabalhar, você tem que estudar. Quando você ouve você tem que estudar, ainda é bom, porque muitas vezes a gente ouve que estudar não é importante. Você tem que trabalhar, você tem que ter uma boa profissão. Então tem que começar cedo, que é para você desenvolver e ser um bom profissional no que você faz. Isso é válido. Mas e quando você tem um sonho? E quando você tem as suas próprias vontades?
Você joga tudo isso fora e fica só com o que você ouviu. Na maioria das vezes, quando a gente começa, esse começa e para, né, na vida da gente, que você começa uma coisa, abandona, começa outra, abandona, começa outra, abandona, é porque você não está em você. Não é o que você quer fazer. São essas vozes, né? Lá do nosso inconsciente, o aprendizado que a gente teve lá atrás, é que comanda a gente agora. Então aí você fica. Porque você não está em você. Você não está nas coisas que você realmente quer fazer. E quando você tenta colocar isso, aquelas vozes lá de trás do seu inconsciente surgem igual fantasma. E você não entende o porquê que você não vai para frente, porquê que você não desenvolve as coisas, porque está te faltando confiança. Te falta confiança em você mesmo, nas coisas que você acredita, nas coisas que você quer para você. Por que que a gente fala aqui de inteligência emocional, né? Que é um assunto que está muito em voga hoje, mas que muitas vezes a gente vê pessoas oferecendo mágica, né? Pílulas mágicas para resolver. O nosso emocional, ele não se resolve com nada mágico. É preciso a gente fazer um trabalho pessoal com a gente conhecer a gente, porque a gente conhece muito as coisas de fora, as pessoas. Muitas vezes a gente faz assim uma análise de outras pessoas lá fora. Mas o que a gente menos faz nessa vida é conhecer a gente mesmo. Então, por isso aqui a gente começa a trazer um pouquinho disso, que é para a gente entender que nós somos resultado do que a gente já foi na nossa infância. E que é preciso a gente aprender a observar todas essas coisas dentro de nós para saber o porquê que a gente tem certas atitudes que nos para, que nos paralisa. Veja bem, hoje, para você trabalhar, para você se desenvolver bem em alguma atividade, até para você concluir um projeto seu, você precisa ter essa inteligência emocional em equilíbrio, né? Que é para você poder gerir todas essas coisas, né? Gerenciar a sua vida. É muito importante falar sobre esse assunto. Eu estou aqui porque eu quero despertar as pessoas que me vê a entender a importância disso na nossa vida. E não é uma coisa que eu só aprendi nos livros, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu procuro praticar as coisas que eu aprendo e vejo que não é simples, que não é uma coisa assim fácil que você consegue do dia para a noite. A gente precisa aprender a olhar para a gente mesmo. Uma coisa que dificilmente a gente faz, mas é só assim que você vai conseguir melhorar a sua vida, melhorar as suas emoções, entendendo você. Quando você entende você, quando você começa a entender como você funciona, como funcionam as suas emoções em você, você vai começar a perceber que o seu relacionamento com as pessoas melhora, o seu relacionamento no seu trabalho melhora, você fica mais equilibrado, você fica mais lúcido nas coisas que você quer fazer. Então, esse é o motivo pelo qual a gente está aqui. Cuidar das nossas emoções não é controlar o que a gente sente. Porque toda vez que você tenta controlar o que você sente, isso já é um descontrole. A gente vai aprender a gerenciar as nossas emoções. A gente vai aprender a olhar para dentro, a entender como a gente pensa e como a gente sente, principalmente como a gente sente as coisas. Que muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente sente certas coisas. Vamos melhorar o nosso relacionamento, né? Principalmente com a gente mesmo, para a gente não sentir mais essa insatisfação,
essa falta de entusiasmo, de levar as nossas coisas adiante, né? O que a gente mais quer nessa vida é ter sucesso, é conseguir levar as nossas coisas para frente, realizar os nossos sonhos, né? Vencer os nossos desafios. É isso que a gente quer na nossa vida. A gente quer ser feliz. Então, não tenha medo de avançar. Se permita olhar para todas essas coisas que te incomodam, não mais fora de você, mas dentro de você. O que é que te incomoda? E vamos aqui buscar um jeito da gente melhorar isso em nós. Porque tudo que a gente quer nessa vida é ser feliz. Isso é possível. Veja como que essa frase cai para você. Eu nasci para ser feliz. Você aceita isso com alegria? Você se sente merecedor? Ou isso te incomodou? Nem te passa pela cabeça ser feliz nesse mundo. Sim, a sua felicidade é o seu principal motivo de viver nesse mundo. E a gente precisa buscar isso com amor por nós mesmos. Então, tome essa atitude a seu favor. Se você não conseguir fazer isso sozinho, busque ajuda, mas saiba que a pessoa mais importante desse mundo é você. E acredite, você nasceu para ser feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.